Aleluia. Glória a Deus. Nosso rei está voltando. Essa noite é uma noite muito especial, onde vamos estar falando sobre escatologia, né? Essa palavra que veio do grego, ela se subdivide em dois termos. Escatos, que significa último ou últimas coisas, e logos significa estudo. Então, quando junta as duas, a escatologia significa estudo das últimas coisas ou estudo do fim. Amém? Então, o termo escatologia, ou a palavra escatologia, significa estudo das últimas coisas. E como é interessante saber, irmãos, que Deus tem um interesse muito grande que a gente conheça, que a gente saiba sobre os eventos futuros. Tanto que ele deixou na sua palavra cerca de mais de um terço da Bíblia fala sobre escatologia. Então veja só, mais de um terço de toda a Bíblia, irmãos, está falando sobre profecia, sobre o futuro. Então Deus tem interesse que a gente conheça, que a gente saiba do que vai acontecer no futuro, do que nos espera. Amém? Como é importante, né, a gente lembrar e saber que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele disse: olha, nós não fomos criados para a ira. Amém? Deus não nos chamou para a ira. Então Deus não tem, irmãos, uma ira para derramar sobre a nossa vida. O período de tribulação, talvez a gente veja com mais detalhe daqui a pouco isso, ele também é conhecido ou tido como a ira de Deus, o derramar da ira de Deus, o período da tribulação, mais especificamente a segunda parte da tribulação, ou a grande tribulação, é também conhecido ou chamado da ira de Deus, ou derramar da ira de Deus. Amém? Deus é muito bom. Deus é fiel em todo o tempo. Amém, queridos? Glória a Deus. E é resultado também da bondade de Deus o fato dele ter prometido ou ter se manifestado, né, esclarecendo que virá a ira dele sobre a desobediência. Então muita gente pode questionar, mas Deus não é bom? Por que isso vai acontecer? Justamente porque ele é bom. Ele não é, irmãos, conivente com o erro. Deus, ele é bom e por isso ele vai punir o erro. Amém, queridos? Ele vai vir com juízo com aquele erro que está na humanidade e vamos dizer, de Jesus para cá, mais de 2000 anos, Deus sendo misericordioso, Deus esperando, Deus aguardando que as pessoas se convertam, que as pessoas se rendam ao senhorio de Jesus para saírem de um caminho que vai levar ao inferno e irem para um caminho que vai estar conduzindo-as para o reino de Deus, para o céu, ou viver eternamente com o Senhor. Amém? Então Deus está aguardando isso. A cada dia uma nova oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas possam se voltar para o Senhor. Então, como Ele é misericordioso, como Ele é maravilhoso. Amém, queridos? E o Senhor Jesus, Ele fez os seus anúncios, né, sobre o fim. Na realidade, Ele também citou Daniel, o profeta Daniel. Tivemos alguns profetas no Antigo Testamento que eles anunciaram coisas relacionadas ao período de tribulação, também coisas relacionadas ao juízo, profecias ou acontecimentos relacionados também ao reino milenar. Então, veja, Deus vem anunciando, né, seu futuro, ou o futuro da humanidade, através dos seus santos profetas, desde o Antigo Testamento. E o profeta Daniel fez muitas referências ao anticristo, e, por sinal, Jesus cita profeta Daniel. Eu quero ver com você rapidinho esse texto, a gente deter mais um pouco aqui em Apocalipse. Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus. Está lá? Mateus 24, aqui os discípulos fazem 3 grandes perguntas e Jesus começa a responder essas perguntas, trazendo para eles os sinais que iriam anteceder a segunda vinda de Cristo. Eu quero que você entenda, igreja, que a segunda vinda de Cristo não é o arrebatamento. Amém? Então, se arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda de Cristo é outra coisa. No arrebatamento, Jesus não vai pisar na terra. Na segunda vinda de Cristo, ele vai pisar na terra, vai reinar juntamente com a igreja por 1000 anos. Amém? Então entenda isso, a igreja vai ser arrebatada, e muitas vezes
no termo que nós usamos, Jesus está voltando, muitas vezes está envolvendo o arrebatamento e a segunda vinda, mas a gente precisa ter muito bem definido na nossa mente. Quando a gente fala que Jesus está voltando para a igreja, isso aí vai estar se referindo ao arrebatamento. Amém? Mas a segunda vinda de Cristo não é o arrebatamento. O arrebatamento é um evento que somente a igreja vai ver. A igreja que subir, a igreja que for se encontrar com o Senhor nas nuvens. Amém? Mas a segunda vinda de Cristo, todo mundo o verá. Todos vão ver. Mas no arrebatamento, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 15, que será no abrir e fechar de olhos. Muito rápido, o mundo não vai ver esse evento. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, como a gente entende que os sinais estão muito próximos para a segunda vinda de Cristo, porque o que Jesus relata aqui em Mateus 24, em Lucas também, capítulo 21, são sinais que antecedem a sua segunda vinda. Na realidade, Jesus está falando coisas aqui que iriam acontecer na tribulação. Amém? Só que hoje a gente vê muitos desses fatos, dessas coisas que vão acontecer na tribulação, a gente já vê hoje em dia. Então, por isso que muitas vezes os cristãos envolvem tudo e dizem, olha, está acontecendo, está escrito, está acontecendo, porque Jesus está voltando. Então, entenda, se aquilo que Jesus falou, que iria acontecer somente no período de tribulação, antecedendo a sua segunda vinda, são os sinais que iriam mostrar que estava próximo à segunda vinda de Jesus. Imagina hoje, porque hoje desses sinais que Jesus falou referente à tribulação, hoje a gente já vê acontecendo, então isso traz para nós cada vez mais a consciência e o entendimento de que está muito próximo o arrebatamento da igreja. Porque para a tribulação começar, Paulo diz, o anticristo ele só se levanta quando aquele que o detém for afastado, for tirado daqui. A apostasia, afastamento acontecer. Aquele que o detém quando ele for retirado, quando ele for afastado. Amém? Isso é lá em Tessalonicenses que Paulo fala isso. Então, quando a igreja for arrebatada, aí vai começar a tribulação, os sinais para a segunda vinda de Cristo. Vocês estão conseguindo me entender? Se esses sinais que a gente vê hoje, já diz, rapaz, como está próximo? Esses sinais que traz uma referência para a tribulação, que a gente já vê hoje acontecendo, e para que a tribulação aconteça, é necessário a igreja ser arrebatada. Então, meu querido, esse evento, o próximo evento a acontecer, que é o arrebatamento da igreja, com certeza está muito próximo de acontecer. Amém, queridos? Nós não podemos perder de vista isso e nem podemos parar de falar disso aqui. Amém, queridos? Nós, como igreja, precisamos estar sempre sendo alertados quanto a isso. Não é verdade, irmãos? Para que a gente não fique alheio ou até caia no esquecimento. E a gente fica com tanto projeto natural, e aí esquece daquilo que está às portas para acontecer na nossa vida. Então, como o pastor Bando falava, vamos projetar, planejar a nossa vida como se a gente fosse viver daqui a 100 anos. Nós vamos viver ela como se a gente fosse partir agora. Amém, queridos? Planeje, projete. Agora viva com o teu coração envolvido em Deus, como se você fosse partir agora. Amém? Eu quero só citar aqui uma referência que Jesus faz ao livro do profeta Daniel. Aleluia. Glória a Deus. Você está lá em Mateus 24? Mateus 24, 14. Vou ler esse versículo aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Aí pessoas hoje pegam esse versículo para trazer para a nossa situação, para a era da igreja hoje. Jesus aqui não está falando da era da igreja agora. Ele aqui está falando, irmãos, do período de tribulação, onde os 144 mil judeus serão selados na testa pelo Espírito Santo de Deus, e eles vão varrer a terra, pregando o evangelho a toda criatura. Amém? Isso aqui é no fim. Aí tem pessoas hoje que dizem, cristãos, não, Jesus não está nem perto de voltar, porque o evangelho não foi pregado ainda a toda criatura, então só quando ele for pregado a toda criatura é que virá o fim. Mas isso não é para agora. Amém? Se liga aí, ministros, tem outras coisas aqui, até como o amor de quase todos esfriará. Aqui é
está falando também da tribulação. Então, você, ministro, tenha cuidado para você não estar falando, usando esses termos, se referindo à igreja hoje. É claro que a gente vê hoje também pessoas esfriando com Cristo, o amor para o Senhor esfriando, a gente vê isso. Sempre existiu, desde o início da igreja, da era da igreja, desde que surgiu a igreja, isso existe. Mas Jesus aqui está falando sobre o período de tribulação. Amém? Aí, olha o versículo 15, Mateus 24, 15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está onde? No lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, veja só, aqui, irmão, Jesus está marcando a quebra da aliança que o anticristo fará com os eleitos, com os judeus. Ele vai fazer uma aliança, um acordo de 7 anos. Só que, isso na tribulação, é claro, e aí, na metade dos 7 anos, no primeiro 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo. Vai quebrar esse acordo, se sentar no trono. Isso aqui, o profeta Daniel profetizou, ele falou, o anjo falou para ele, trouxe essa revelação, né, ele escreveu, e aqui Jesus cita, ele diz, assim como falou o profeta Daniel, quem lê entenda, quando vocês virem isso, né, o abominável da desolação, sentado no lugar santo, fujam. Vocês virem isso acontecer, olha, fujam. Amém? Vocês estão aqui? Queridos, aqui Jesus está marcando esse período da quebra da aliança. E aí foi o princípio das dores, ou o primeiro tempo da tribulação, a primeira metade da tribulação, e a partir de agora se iniciava aqui a segunda parte da tribulação. Amém? Ou a grande tribulação. Então a tribulação ela vai se dividir em 2 partes, a primeira e a segunda. Amém? Muitas coisas terríveis vão acontecer na primeira tribulação, na primeira parte, melhor dizendo, na primeira parte da tribulação, mas coisas piores ainda vão acontecer na segunda parte da tribulação. Vocês estão aqui? Quando o anticristo sentar no trono, no lugar santo, dizer que é Deus, exigir adoração para ele e se opor a todo e qualquer Deus. Dizer que é Deus e exigir adoração para ele. Amém? Então, diga, eu não vou estar aqui. Não estaremos aqui, queridos. Em nome de Jesus Cristo, amém? Você sabia que muitos, ou aqueles que ficarem para a tribulação, eles vão ter uma segunda oportunidade de se converter? Você já viu muitos questionamentos, pessoas perguntando, o Espírito Santo vai subir com a igreja, aqui não vai estar mais o Espírito Santo? Vai estar sim, gente. É ele quem convence. Amém? É ele quem convence, ele vai estar convencendo pessoas. Muitos vão se converter ao Senhor, muitos vão crer no Senhor Jesus, e por isso vão serem mortos, decapitados. Amém? Mas pessoas vão ter outra chance de se converterem. Mas, queridos, nós precisamos garantir a nossa passagem na primeira viagem, viu? Amém? Garante tua passagem agora. Não fica se confiando, não, ainda vai ter outra chance. Eu posso ficar à vontade. Vai, cuidado, irmão. Se liga. Amém? Fica ligado na primeira. Nossa hora é essa. Essa é a nossa vez, essa é a nossa hora. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu fico muito animado com isso. Eu fico animado com você, eu fico animado principalmente quando eu vejo você buscando ao Senhor, desejoso para crescer em Deus, para fazer a obra do Senhor. Porque essa é a nossa vez, essa é a nossa geração. Amém? E passaram muitos aí, passou o profeta Daniel, como um texto muito forte dele, quando ele estava lá na Babilônia, né, que foi levado cativo e foi separado para ser tratado de uma forma diferenciada. A Bíblia diz que ele resolveu firmemente não se contaminar. Olha que posição. Resolveu firmemente não se contaminar. Foi uma posição que ele tomou. Ele resolveu, rapaz, isso aqui comigo não. Foi muito sábio, ele era muito sábio. Conversou lá com o homem lá, o chefe da guarda, que estava levando comida para ele. Ele aceitou o acordo de Daniel, mas ele não se contaminou. Ele já tinha resolvido firmemente não se contaminar com os manjares do rei. E a gente vê coisas extraordinárias
na vida dele. A Bíblia diz também que em Daniel havia um espírito excelente. Muito forte isso. Amém? Então, queridos, Daniel passou, Isaías passou, Ezequiel, muitos outros profetas, os apóstolos passaram, muitos outros homens de Deus aí, século passado, há 2 séculos passados, por aí vai. Mas hoje é a nossa vez. A gente não pode somente, irmãos, ficar olhando a história desses homens, desses heróis da fé, e ficar se regozijando. Não, irmãos, agora a gente precisa assumir essa responsabilidade, que Deus está olhando para nós e na expectativa que a gente também marque a nossa história, marque a nossa geração, que a gente faça a nossa parte na obra e no reino dele aqui. Amém? Cada um aqui é de grande importância para o reino de Deus. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Você congrega em uma igreja, você nasceu de novo, você entregou sua vida ao Senhor Jesus. Você é chamado por Deus para pensar muito mais nas coisas espirituais do que nas coisas naturais. Nós somos chamados por Deus, queridos, para pensar e meditar, irmãos, e nos empolgar nas coisas eternas, muito mais do que nas naturais. Nós somos essa geração chamada por Deus. Vocês estão aqui? E quando tem pessoas, irmãos, que não têm 10% do conhecimento bíblico que você tem, por isso que eles vivem da forma que vivem, fazendo mal a quem eles querem ou a quem podem fazer, porque muitas vezes eles acham que nada vai acontecer com eles. Mas nós sabemos que não é assim. Então conosco é diferente. Conosco é diferente, nós somos uma geração diferenciada, um povo diferenciado, irmãos, vivendo em um mundo que está louco, como que Rick Renner diz, naquele livro, Como Manter a Cabeça no Lugar Diante de um Mundo Louco. É a nossa vez, querido, de manter a cabeça no lugar. Se o crente não manter a cabeça no lugar, meu querido, vai ficar difícil a coisa. Porque nós somos chamados para ser sal dessa terra, a luz desse mundo, a diferença. A diferença. Aleluia, glória a Deus. Digo, meu rei está voltando. E agora eu quero ler uma passagem aqui com você. Deixa eu ver aqui se é 1º ou 2 Pedro. Acho que é 2, capítulo 3. Vamos lá, leia rapidinho. Segunda Pedro, capítulo 3. Aleluia. Você está lá? Glória a Deus. Diz assim, versículo 1. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas 2 cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. Outra versão. Oi? Suas zombarias, suas próprias concupiscências, suas próprias paixões. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha aqui a ousadia desses escarnecedores. Concupiscência? Isso. Olha só, eles andam segundo suas próprias concupiscências e ainda dizem, onde está a promessa do Senhor? Olha que ousadia desse povo. A promessa, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha essa linha de pensamento desse povo. Onde está a promessa da sua vinda? Se todas as coisas permanecem da mesma forma desde a sua criação. Ou seja, está dizendo, rapaz, não tem promessa. Ele não vai voltar. Não existe. É forte, né? Tipo de pensamento, filosofia, ideias. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Não sei qual foi, meu Deus, foi na conferência de ministros. Quem está acompanhando aqui a conferência de ministros? Quem acompanhou os últimos 2 dias?
Glória a Deus que está gravado lá, irmãos. Tira um tempo, você precisa ouvir aquelas mensagens. Hoje mesmo, né, como a gente já tinha essa programação, não tinha me ligado nisso, mas a gente poderia estar aqui ou assistindo ou ter liberado o culto hoje para a gente estar assistindo em casa. Mas a gente precisava seguir aqui a programação, amém? Mas vai ficar gravado, assista lá no nome de Jesus. Então, não lembro agora qual ministro falou que, não sei se foi na escola de ministros também, tinha um homem, não sei se foi Kenneth Reagan que perguntou a ele, uma biblioteca enorme em casa, e perguntou, rapaz, você já leu todos esses livros? Ele disse, a grande maioria, mas também me arrependo de ter lido a grande maioria. Porque hoje eu estou me esforçando muito para não ser contaminado com muita coisa contrária à palavra que eu li naqueles livros. Estão aqui? A nossa editora, ela não lança um livro sem ser lido, relido, estudado o livro. Porque, irmãos, com o cuidado de não estar publicando uma mensagem que venha a ser contrária à palavra, contrária àquilo que nós cremos. Então, você adquirindo um livro desse, você vai estar seguro. Amém? Lendo material que você pode ter segurança no que você vai estar lendo. Então, olha só, é como isso aqui. Imagina, uma pessoa se associa, chega perto de uma pessoa dessa, você deve influenciar ela. Mas se você não tiver cuidado, ela vai ter também ousadia para tentar te influenciar. E lançar um questionamento desse. Cadê a promessa da sua vinda? Se todas as coisas estão da mesma forma desde a sua criação. Vamos continuar a leitura. Aleluia. Versículo 5. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Por estas coisas também pereceu o mundo, e então, coberto pelas águas do dilúvio. Versículo 7. Mas os céus e a terra, que existem agora pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Oi? Amém, gente? Forte, né? Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Forte, né, irmãos? O Senhor, irmãos, não está retardando, mesmo que alguns tenham, ou como que a promessa dele está retardando, demorando, mas o Senhor é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, meu querido. Não quer que ninguém pereça. Ele está aguardando um dia após o outro. Por isso, igreja, nós não podemos parar de pregar essa palavra. Entenda uma coisa, não perca uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Quando você estiver com alguém, busque uma forma, busque uma estratégia. Amém? Busque uma forma de falar de Jesus para alguém. Busque, meu querido. Busque uma oportunidade. A pessoa vai falar uma coisa, sabe, do mundo, do sistema, seja do que for, da natureza. Pega aquilo e aproveita para falar do poder de Deus, para falar do amor de Deus, do caminho que é Jesus. Amém? Nós temos essa missão dada por Deus para pregarmos a palavra. Nas tuas mídias sociais, prega a palavra, lança versículos bíblicos. Amém? Lembre-se disso, essa missão é sua. Essa missão é nossa. Não é de uma pessoa exclusiva, não. Essa missão é nossa, é da igreja. Os embaixadores de Cristo. Nosso rei está voltando e Deus espera que outras pessoas se salvem, que venham ao conhecimento da verdade. Amém? Aleluia. Nosso rei está voltando. O arrebatamento da igreja está às portas. Eu estava falando sobre a aliança do anticristo, o acordo de paz. Vocês viram aí, na mídia aí, um acordo de paz, né? Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Israel. Qual foi o outro país? Lembrem? Ninguém?
Embraína, um nome assim, né? Parecido assim. Oi? Ninguém vai me ajudar? Então, houve outro país aí, né, que estava dentro desse acordo, e aí ficou muita especulação, esse acordo de paz, esse acordo de paz. Então, queridos, esse aí não é o que a Bíblia fala, né, do anticristo, não é esse acordo de paz, mas a partir desse aí, pode ser que muitas coisas venham se encaminhar, né, e até surgirem como opção daquilo que vai acontecer. Amém? Então, nós precisamos, cada vez mais, irmãos, fazer a nossa parte com esse entendimento de que nós temos pouco tempo aqui, de que nós somos peregrinos nessa terra, somos forasteiros. Amém? Você já deve ter percebido isso, a velocidade do tempo é uma coisa absurda. O ano está passando muito rápido, um mês passa muito rápido. Aleluia! E a gente não pode perder o foco. A gente não pode perder o nosso foco, queridos, no Evangelho. Existe uma responsabilidade nossa de nos mantermos cada vez mais avivados, cada vez mais empolgados com a palavra. Amém? Empolgados com a palavra, meu querido, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Ei, igreja, não perde isso de vista. Prioriza o reino de Deus na tua vida. Prioriza. Aleluia. Glória a Deus. Vai comigo para o livro de Apocalipse, capítulo 1. É importante saber que o livro de Apocalipse, queridos, ele não é um livro de terror. Amém? Não é um livro de terror, é um livro de esperança. O livro de Apocalipse também ele é a conclusão de toda a Bíblia. Então, você já viu pessoas dizendo, eu já comecei a ler o livro de Apocalipse e não entendi foi nada. Então, muitas vezes pessoas querem ler a Bíblia, ou ler a Bíblia começando pelo último livro. Então, realmente vai ser complicado de se entender. O livro de Apocalipse ele é a conclusão, para que a gente entenda um plano profético a respeito do fim, a gente precisa ter uma compreensão adequada a respeito das profecias lá de Daniel, também de Jesus Cristo, como eu falei em Mateus 24, né, nos evangelhos também, e aí vem para Apocalipse, e aí você vai ter uma compreensão muito boa a respeito do livro de Apocalipse, amém? Porque Jesus, o que ele descreve lá em Mateus 24, como eu falei, muita coisa do período de tribulação, que é a grande parte do livro de Apocalipse, amém? De todo o livro, a maioria do que o livro está relatando é sobre a tribulação. Além do Rema Brasil, que você não fez, se você não fez ainda, para você ver a matéria completa de escatologia, para você ter um ótimo livro, excelente, né? Ele vai te dar muito entendimento, vai te ajudar bastante a você compreender, principalmente você que já fez o Rema, esse livro aqui vai refrescar muito a tua memória. Profecias do fim dos tempos, né? O plano profético de Deus, de Derek Walker. Então, um livro maravilhoso que nós temos aí, e é também, né, publicado pela Rema Publicações. Amém? A editora Rema Publicações. Glória a Deus. Então vamos lá. Apocalipse, queridos, significa tirar o véu, significa também revelação. Vocês estão aqui? Glória a Deus. O livro de Apocalipse, irmãos, ele é uma mistura de uma literatura apocalíptica, também é uma literatura profética e ele também é uma carta. Dentro dessa carta há também 7 cartas. Amém? E foi direcionada a 7 igrejas da Ásia Menor na época aqui. Então, só para que você entenda, esse livro, o Senhor deu a revelação desse livro, ou esse livro, a João, cerca do ano de 90 a 98 depois de Cristo. Amém? João estava na ilha de Patmos e recebeu essa revelação do Senhor Jesus. E eu quero ler aqui alguns versículos no início com você. Aleluia. Vai Apocalipse capítulo 4, capítulo 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Você está lá? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos aqui, Isaías fala sobre eles.
São características do Espírito Santo. Amém, queridos? Em Isaías capítulo 11, o profeta Isaías fala sobre as características: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, o Espírito de conselho, de poder, de ousadia, de intrepidez, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Versículo 7. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo o que o trespassaram. Os que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Queridos, como é seguro confiar na palavra? Como é seguro crer na palavra? Em uma declaração extraordinária dessa, o Senhor Jesus dizendo que Ele é o princípio e o fim. Toda a Bíblia, irmãos, está voltada para Cristo. Toda a profecia voltada para Cristo, para o reinado de Jesus. Amém? Aleluia. O plano de salvação está centrado em Cristo. Precisamos centralizar cada vez mais Jesus Cristo na nossa vida como alvo, como nosso Senhor e Salvador. Amém? Quero que você vá comigo para o versículo 19. Vamos ler o 8. Eu amo esse versículo 18 aqui. Olha o que diz. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo. Para todo sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Esse versículo 19 do capítulo 1, ele é, queridos, uma chave de grande importância para entendermos e compreendermos o livro de Apocalipse. Porque Jesus está dizendo aqui, escreve as coisas que tem visto, que você viu. As coisas que passaram. Amém? Ele diz, escreve as que são. Ou seja, as que estavam acontecendo naquela época que ele estava lá. A época que ele estava vivo. E coisas foram essas. As cartas que ele escreveu, queridos, para as 7 igrejas. Estava acontecendo naquele tempo ali real. Vocês estão aqui? E aqui ele diz, e as que são depois destas. Depois destas de quê? Depois das coisas que iriam acontecer do tempo que ele estava vivendo lá. Ele diz, você vai escrever coisas que são relacionadas àquele tempo, àquele período que ele estava presenciando lá, juntamente com aquelas igrejas lá, as 7 igrejas que as cartas foram direcionadas. E aí depois ele diz, e aí você vai escrever coisas que vão acontecer depois destas. Amém? Coisas depois destas é que você vai escrever também. Então, olha só, meu querido, precisamos ter esse entendimento que o livro de Apocalipse também, ou a interpretação do livro de Apocalipse e das profecias, existe uma regra de interpretação chamada dupla referência. Já ouviu falar nessa dupla referência? O profeta Isaías, ele profetizou, por exemplo, que a virgem iria dar à luz um filho. Amém? Essa dupla referência, ela traz o entendimento de quê? De que aquela profecia, ela vai se cumprir em um período próximo daquele momento que o profeta está profetizando, e também ela se refere a um período longo depois. Amém? Quando ele disse, a virgem conceberá e dará à luz um filho, aquilo ali aconteceu lá no período de Isaías também. Mas também apontava para o nascimento de Jesus através de Maria. Vocês estão entendendo? Houve outra referência de Daniel no capítulo 11, o profeta Daniel, ele falou de um rei
que ele invadiu Jerusalém também e ele fez coisas muito terríveis, coisas horríveis, esse rei ele fez. Então Daniel estava profetizando a respeito desse rei e realmente aconteceu naquele período lá próximo dele, de Daniel, e também aponta para o período do anticristo, as maldades que o anticristo irá fazer sobre o povo de Israel. Vocês estão aqui? Então existe essa dupla referência. Eu quero que você entenda que quando João aqui estava escrevendo, ele estava trazendo essa revelação, as igrejas da Ásia, eles estavam em um sofrimento terrível, debaixo do domínio do período, ou do Império Romano. Era o Império Romano que estava aqui perseguindo e trazendo muito dano para a igreja da época aqui, da época que João estava escrevendo. Então, o livro de Apocalipse, ele traz a descrição desses sofrimentos e também aponta a libertação desse sofrimento. Aponta também Deus vindo e tirando o seu povo desse sofrimento. Amém? Então, ele se referia àquele período ali do Império Romano, que estava trazendo muito sofrimento, provocando muito sofrimento para o povo de Israel, e também apontando para o período do fim da tribulação através do anticristo. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Então, o capítulo 1 mostra aqui, fala aqui sobre a soberania de Jesus, Jesus vivo, o reino dele, amém, a autoridade de Jesus. Apocalipse capítulo 2 e 3, meu querido, vem aqui se referindo às cartas à igreja, e aqui eu quero que você vá comigo para o capítulo 4, versículo 1. Então, capítulo 2 e 3 narra aqui a igreja na terra, e aqui Apocalipse 4 e 5, a igreja no céu. Olha só. Depois destas coisas, Apocalipse 4, 1. Depois destas coisas, que coisas, queridos? Olha aqui de novo, essa mesma frase, depois destas coisas. Vou só voltar aqui, segura aí, 4:1, Apocalipse 4:1. E Apocalipse 1:19, escreve, pois, estas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Amém? E agora, João vem, depois destas coisas, que coisas? Das coisas que eram, porque ele narrou ali no capítulo 2, capítulo 3, a era atual da igreja da época dele. Aí agora no capítulo 4 ele inicia, depois destas coisas, que coisas? A era da igreja estava acontecendo, estava no momento. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como do som de trombeta, falando comigo, disse, sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. Amém? Glória a Deus por isso. Então aqui, irmão, literalmente traz a ideia da igreja arrebatada, a igreja no céu. Amém? Ele disse que olhou e se viu lá, foi arrebatado em espírito e se viu lá. E viu aquele trono. Esse trono aqui, irmãos, traz uma ideia também de autoridade. Você pode ver ou imaginar aquele trono lá, Deus lá sentado, mas aqui também se refere à autoridade suprema do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então aí você vai ver essa visão, e eu quero ler com você a partir do versículo 7. Tendo essa visão aqui do trono de Deus, uma visão gloriosa, né, e relatando aqui algo glorioso. O primeiro selo, versículo 7, era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um touro. O terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam
ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Amém? Imagem bonita, né? Imagem gloriosa, esses seres aqui. É interessante que no versículo 8, ele narra, né, essa visão desses seres diante do trono de Deus, e o profeta Isaías também tem essa mesma visão, muito semelhante, em Isaías capítulo 6, a visão do trono de Deus. Amém? Desses seres arrodeando o trono, louvando e adorando ao Senhor, seres com asas, glorificando ao Senhor. E aqui ele vê 24 anciãos, esses anciãos aqui, queridos, podemos dizer que eles estão representando a igreja. Esses anciãos estão representando a igreja. Essas coroas, irmãos, também simbolizam autoridade, galardões que pessoas vão receber lá. Amém? Você lembra que Paulo disse: coroa da justiça me está reservada, que o justo juiz me dará naquele dia, reservou para mim naquele dia. Então, algo interessante aqui também, queridos, é que quando eles estão adorando, eles se prostram diante daquele trono, tiram suas coroas e colocam aos pés do trono, simbolizando que toda a honra, toda a glória é dele, querido. Não tem como ficarmos diante da majestade de Deus, irmãos, da santa e gloriosa presença do Senhor e estarmos nos achando, irmãos, alguma coisa. Amém, irmãos? Toda a honra é dele, toda a glória é dele. Amém? Ele que é digno de receber tudo, queridos. Não nós, mas ele. Aleluia. Então deve sempre haver em nosso coração essa inclinação de reverência, de temor diante do Senhor, de adoração, desejo de servi-lo, de amá-lo cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aleluia. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus. Aleluia. O nosso rei venceu para isso. João chorava muito porque ninguém era achado digno de abrir o livro, os seus selos, nem de olhar para ele. E o ancião chega e diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para isso. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Deus é fiel. Você sabe que nessa época aqui, os livros, eles eram escritos e guardados dessa forma, né? Em rolos, né? Como pergaminho, né? Eram enrolados e aí vinha e se colocava os selos. Não era escrito não era projetado dessa forma, mas sim dessa forma aqui. Amém? E aí esses selos, queridos, do capítulo 6 ao capítulo 18 do livro de Apocalipse, vai narrar a tribulação. Então veja, capítulo 1, falando sobre Jesus Cristo, sobre a sua autoridade. 2 e 3, narrando a igreja, as 7 cartas direcionadas à igreja aqui na terra. E tem até historiadores que pegam essas 7 igrejas, né, as 7 cartas, e assemelham elas a 7 períodos históricos que a igreja viveu aqui na terra. Tem pessoas que fazem essa analogia, essa comparação, né, e falam também que foram 7 períodos proféticos que essas 7 cartas estavam apontando, mas que literalmente essas igrejas existiram, né, e que estavam realmente em cada situação que foi relatado lá. Nós sabemos uma muito forte que está de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, essa carta que foi direcionada, no capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato.
se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso é muito forte, né? Isso era Jesus escrevendo, né? Mandando João escrever para a igreja dele. E ele dizendo que estava à porta, estava batendo. Se alguém ouvisse e abrisse, não era possível ouvir e mesmo assim não abrir. Ele estava falando para a igreja dele. Já pensou Jesus na igreja ficar fora, do lado de fora, batendo na porta para entrar? E ainda dizendo, se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. Se não, não vou poder entrar. Isso não seja nunca com a nossa vida. Amém, queridos? Que a nossa vida esteja totalmente aberta para o Senhor Jesus. Para Ele ser Senhor. Senhor significa ser dono. Deixa Ele ser dono cada vez mais da tua vida. Não estamos aqui para nós mesmos. Amém? Estamos aqui para Ele. Somente para Ele. Glória a Deus. E aí, queridos, Jesus vai abrir esse livro e abrir os selos. Vem aqui que Ele venceu para abrir o livro, para abrir os selos. E esses 7 selos, irmãos, eles começam a desencadear juízos de Deus. E aí inicia-se a tribulação, a primeira parte da tribulação. Amém? Os 4 primeiros selos, irmãos, eles também estão relacionados aos 4 cavaleiros do Apocalipse. E até o primeiro, há uma divergência de pensamentos, e muitos ficam dizendo que o primeiro era Jesus. Só que ele não era Jesus. Jesus estava, queridos, abrindo os livros, abrindo o selo. Amém? Ele estava abrindo os selos do livro. Não era ele. Aqui está narrando o início da tribulação. Então, queridos, primeiro selo é referente ao conquistador, certo? Que desencadeia uma conquista, né, desse cavaleiro. O segundo, guerra. Terceiro, devastação econômica. Quarto, mortandade absurda. Quinto, pessoas sendo perseguidas. Sexto, um terremoto tremendo acontece. E o sétimo, o início da ira. 7 selos, inicia-se o juízo. Esses 7 selos. Depois dos 7 selos, irmãos, vai vir 7 trombetas. E depois das 7 trombetas, 7 taças derramadas, 7 taças da ira de Deus. Muito juízo sobre o povo. A última trombeta, entenda, das 7, a última trombeta, queridos, ali está marcando um período de transição da primeira parte da tribulação para a segunda parte da tribulação, ou a grande tribulação. Vocês estão entendendo? A 7ª trombeta, a última trombeta, ela está marcando esse período de transição. Quando o anticristo quebra a aliança e senta-se no lugar santo, como Jesus disse, o abominável da desolação. Quando ele estiver sentado lá, vocês, como falou o profeta Daniel, quem lê entenda. E aí no versículo seguinte, Jesus diz, fujam para os montes. Vocês estão aqui? E é aí onde ele vai começar uma perseguição terrível contra o povo judeu. Ele quer exterminar mais uma vez o povo judeu da terra, quer eliminar, porque ele sabe que se o povo judeu não existir mais, Jesus não vem. Jesus não volta. Porque Jesus, a segunda vinda de Cristo vai ser para quê, gente? Qual é a promessa que Jesus Cristo irá cumprir na sua segunda vinda? Qual é o motivo dessa sua segunda vinda? O rei que veio para o que era seu, como João diz, Evangelho de João 1, 11 e 12, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Amém? Então, a promessa que Deus fez de que um descendente de Davi iria reinar sobre Israel, Jesus veio, mas não foi cumprida essa promessa. E a sua segunda vinda, ela é o motivo do cumprimento dessa promessa de Deus para os judeus. Deus tem promessa com aquele povo lá, mesmo que seja um povo que a grande maioria não crê que Jesus Cristo é o Messias. Eles não creem, a maioria não crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Rei de Israel, o descendente de Davi. Aí Jesus vai vir para cumprir essa promessa de Deus feita aos judeus. Então, o anticristo ele quer exterminar o povo judeu. Mesmo no período da tribulação,
Então, muitos deles, muitos dos judeus, né, vão estar debaixo dessa perseguição muito forte, vão fugir para o deserto. A Bíblia diz, o dragão, né, como que é a besta, que é o anticristo, perseguindo eles, perseguindo para destruir, e eles vão ficar em um lugar chamado Bosra, vão estar, irmãos, em um lugar no deserto, sendo guardado e alimentado pelo Senhor lá, fugindo da perseguição do anticristo. Então veja só, nesse lugar, eles vão começar a desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, os judeus. E o restante da terra, muitas outras pessoas se convertendo, outros não, e o exército anticristo continuando perseguindo o crente, aquele que diz que crê em Deus. Amém? E aí, queridos, vai ser naquele lugar. Não sei se vocês lembram que Jesus disse ao povo judeu. Jesus escreveu, lá em Lucas diz isso, o povo estava rejeitando ele, e ele disse, olha, vocês não reconheceram o tempo da visitação. Eu vou voltar para o Pai. Vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então lá, queridos, eles vão dizer, lá eles vão clamar. Desse relacionamento, Deus vai estar alimentando eles lá no deserto. E eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Rei de Israel, e eles vão clamar, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Lá eles vão estar, irmãos, como que sentindo dores de parto. E aí vai nascer, mais uma vez, o Rei para eles. Jesus volta com a igreja. Amém? E na realidade também vai estar montado lá a guerra do Armagedon. Amém? Que se inicia relatando sobre essa guerra em Apocalipse capítulo 16. E a gente vê a conclusão dela, né, dessa guerra em Apocalipse capítulo 19. Jesus voltando e exterminando o anticristo, o diabo, né, e todo o seu exército. Amém? Sendo eliminado, Jesus vindo para reinar com Jesus vindo para reinar com a igreja por 1000 anos. Você sabe que nesse período, o anticristo será preso, período nesse reino milenar, o anticristo será preso, será 1000 anos de paz e justiça nessa terra. Estaremos aqui com o Senhor restaurando essa terra, porque a terra vai estar muito bagunçada. Vamos estar restaurando aqui, trabalhando, queridos. O Senhor Jesus vai estar no trono, no templo lá em Israel, de lá ele vai estar governando toda a terra juntamente com a igreja. E no final dos 1000 anos, o diabo será solto novamente. E ele vai causar uma rebelião final, enganando muita gente ainda. Já pensou? Porque nesse período dos 1000 anos, vai ter muita gente de carne e osso aqui. Só que a igreja não estará de carne e osso aqui. A igreja estará com o corpo glorificado. Amém? Mas vai ter gente aqui, normal. E essas pessoas vão estar se reproduzindo. E nós vamos estar, irmãos, ainda falando e ensinando essas pessoas a servir e adorar o Senhor. Só que, infelizmente, muitos ainda vão ser enganados pelo diabo. Ele vai causar uma rebelião final. Mas aí, irmãos, vai descer fogo do céu. E o juízo virá para ele, para todos os ímpios. Amém? Glória a Deus. Vou dar uma avançada aqui. Diga, Deus é bom. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 13, só falar isso aqui para você, só vou citar. Em Apocalipse 13. É interessante também, eu só enfatizar isso aqui, porque tem pessoas que acham que tem uma passagem que diz, irmãos, que pessoas no período de tribulação, eu tinha ouvido muito isso, que iam tentar tirar a sua própria vida e não iam conseguir. Só que isso, queridos, será somente em um período de 5 meses, não será em toda a tribulação. É um período onde as pessoas vão tentar morrer e não vão conseguir. O sofrimento será tão grande, devido ao juízo sobre a vida de muitos, que eles vão tentar tirar a sua própria vida e não vão conseguir. Vão estar pagando aquele preço ali, daquele juízo. Daquele tormento. Amém, queridos? Então, pessoas muitas vezes rejeitam
né, Jesus, e quanto mais nós precisamos enfatizar, Jesus ele não é uma religião, ele é o Salvador do mundo. Jesus não é uma das opções, ele é a única opção para termos uma vida eterna com o Pai. Amém, queridos? Em Apocalipse 13, surge aqui a besta, diz que a besta que surgiu do mar, aqui se refere ao anticristo. Amém? A partir do versículo 11, também outra besta aqui, nessa minha versão diz aqui que surgiu da terra, outros dizem do abismo. Essa besta aqui, queridos, é o falso profeta, vai estar produzindo sinais e maravilhas. Só voltando um pouco, a besta ela foi ferida, né, morta e ressuscitou, então muitos começam a crer, uma coisa absurda, muitos começam a crer pelos sinais que começam a ver, e principalmente o falso profeta, ele começa a operar muitos sinais e conduz todo o povo, ou toda essa adoração à besta. Ele quer conduzir toda essa adoração à besta. Amém? Ao anticristo. E aí também surge aqui no finalzinho, né, a marca da besta. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Vamos ler o versículo 15. Você está lá? Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, porque foi criada uma imagem da besta. Olha só, e essa imagem começou a respirar, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Diga comigo, isso aqui é na tribulação? Amém? Não é agora, irmão. Versículo 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. E aí ficam muitas especulações. Que número é esse? O que significa? Que nome é esse? Queridos, a Bíblia não diz. E aí eu vou te dizer, não é tão fácil trazer essa interpretação e dizer, afirmar, é isso, isso e isso. Fica com aquilo que a Bíblia está revelando e você vai ficar mais tranquilo quanto a isso. Amém? Só um esclarecimento, e aqui está muito claro, é somente para os adoradores da besta. A besta não surgiu, não está nesse tempo. Pessoas que estão colocando um chip, aquilo ali, não é a marca da besta. A marca da besta é no período de tribulação. Vocês estão aqui, irmãos? E aí começam os jornais, começa a mídia, eita, a marca da besta, a marca da besta. Aquilo ali não é a marca da besta. Quem está proibido de comprar ou vender se não tiver aquele chip aqui? Ninguém, queridos. Nós não vamos estar aqui nessa época. Então a tecnologia que surgiu agora não é a marca da besta, irmão. Não fique com medo não, viu? Aleluia. Glória a Deus. Então, vem passando aí. Apocalipse capítulo 17. A mulher montada numa besta aqui. Aleluia. Essa cidade aqui, essa cidade cercada aqui por 7 montes, nessa época aqui, entenda, João aqui estava falando literalmente, se referindo a Roma. Amém? Isso aqui era Roma. E como eu falei, aqui é a questão da dupla referência. Então, nessa época aqui, era sim Roma, que é cercada por 7 montes, e aí ficam muitos historiadores ou estudiosos querendo trazer outro nome. Aqui também, entenda, não estamos falando ou afirmando, entenda uma coisa, que o anticristo será fulano ou cicrano. Nós não podemos fazer isso, não podemos afirmar isso, amém? Mas o que João estava se referindo aqui é realmente Roma. Então, para provar isso aqui contrário, queridos, vai requerer muita explicação clara além do que está aqui, para dizer que nesse período aqui, essa cidade não era Roma. Agora eu quero que você entenda, não estamos falando de uma religião, estamos falando da cidade. Amém? Agora, aqui começa a descrever o surgimento do anticristo.
E outras nações, queridos, vão pegar o poder, ou outras autoridades, ou reis, representantes, né? Vamos dizer governadores na nossa época, ou presidentes, vão pegar sua autoridade e dar a um só. Então aí, surgimento, dentro desse acordo, surgimento do anticristo. Amém? Ou seja, a forma, como é que ele vai chegar no poder? Será dessa forma que a Bíblia descreve aqui em Apocalipse 17. Que outras nações, outras autoridades vão se reunir, vão decidir entregar sua autoridade àquela pessoa em específico. Amém? Glória a Deus. Diga, eu não estarei aqui. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não estaremos aqui. Deus é muito bom. Vai comigo para o capítulo 19. Aleluia. Versículo 11. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Aqui falando do nosso Senhor Jesus. Amém? Os seus olhos eram como... Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui está dizendo, seguiam-no os exércitos que estão no céu. Está se referindo à igreja. Amém, queridos? Jesus voltando e nós também com ele. Você fica feliz por isso? Glória a Deus por isso. Aleluia. Versículo 15. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aqui é a volta de Jesus, o final da batalha do Armagedon, eles terminando o anticristo aqui com o seu exército que estavam cercando para destruir o povo judeu. E aí Jesus volta, eles com a igreja, destruindo eles. E aí a partir do capítulo 20, dá-se início ao reino milenar. Amém? Aleluia. Reino milenar, como eu falei aqui com você. Capítulo 20, olha o juízo final, versículo 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além, ou o Hades, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, a morte e o Hades, quem tem aí a versão Hades, em vez de inferno? A morte e o Hades, né? Essa palavra aí grega se refere a inferno, amém? Ou região dos mortos, lugar dos mortos. Então ele está dizendo aí, versículo 14, então a morte e o Hades, a região dos mortos, foram lançados aonde? No lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então quando ele diz aí, foram lançados no lago de fogo, também é uma palavra grega chamada geena, que se refere a lago de fogo. Versículo 15, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Queridos, que coisa triste, né? Não tem coisa melhor, irmãos, do que você falar de Jesus para alguém, aquela pessoa aceitar Jesus e você sair perto dela com a consciência. Mais um nome foi escrito no livro da vida. Mais um nome escrito lá, para aquele dia, viver eternamente com o Senhor. Amém, queridos? Faz a tua parte. Prega a palavra. Prega a palavra. Fala de Jesus. Fala do amor de Deus. Vai lá, versículo 21. Aleluia. Novo céu, nova terra. O estado eterno. Como estaremos eternamente com o Senhor? Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa em Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus é muito bom. Versículo 4. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Você fica feliz por isso? Glória a Deus. Não haverá, irmãos, angústia, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá falta. Aleluia. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Olha para cá um instante, rapidinho, para a gente pensar sobre isso. Por isso, queridos, mesmo que a gente esteja lá nesse estado eterno, eternamente com o Senhor, que esteja, não, nós vamos estar, mas mesmo que a gente lembre de alguém, que seja um parente, alguém que a gente ama, que porventura não esteja lá, nós não vamos ficar sofrendo, irmão. Algo Deus vai fazer, irmãos, que não vai haver esse sofrimento, esse tipo de sofrimento. Toda lágrima foi enxugada, será enxugada. Ninguém vai ficar lá, irmãos, desesperado porque não viu alguém lá. Você pode até lembrar, mas você não vai ficar desesperado, porque não tem alguém que você gostaria que estivesse. Amém? Aleluia. Deus enxugará seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Uma vez alguém perguntou: tem alguma chance de começar tudo de novo? Uma rebelião, a maldade começar lá? Não tem mais isso, querido. Segundo a Bíblia aqui, não vai existir maldade, não vai existir o mal. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é fiel. Deixa eu pegar umas referências aqui. Capítulo 21, versículo 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. Aleluia. Deus é muito bom. Vamos lá, vamos continuar aí. Versículo 25. E as suas portas não se fecharão de dia e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Olha o versículo 27. E não entrará nela coisa alguma impura. Amém, irmão? Não vai haver, irmão, maldade, não vai haver o mal lá. Nada impuro vai entrar, irmãos. Amém? Na Nova Jerusalém, nada impuro vai entrar lá. Glória a Deus por isso. Aleluia. Essa é a nossa bendita esperança, queridos. Não importa o que venha acontecer aqui nessa terra, comigo e com você, o nosso futuro ele é brilhante. A nossa eternidade é gloriosa. Amém? Como o apóstolo Paulo disse, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Aleluia. Acima de toda comparação. Continuando, versículo 27 aí. E então entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Glória a Deus por isso. Amém? Vai para o capítulo 22, versículo 7. 22, 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Diga, está falando comigo. Aleluia. Versículo 10. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Queridos, segundo a tua obra, segundo a nossa obra, segundo a minha obra, segundo a tua obra. Na mão do Senhor está a recompensa. Deixa eu te dizer, qual a expectativa que você tem? Deixa eu te perguntar, qual a expectativa que você tem para essa recompensa aqui? Amém? Então pensa, planeja, como você pode fazer melhor para o Senhor.
Como você pode servir cada vez mais ao Senhor? Há uma recompensa, queridos. Como será brilhante esse dia? Como será glorioso esse dia? O Senhor te chamar pelo nome e dizer: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Vem aqui ser recompensado. Queridos, isso é uma realidade para mim e para você. Não podemos perder isso de vista. É uma realidade, essa é a nossa bendita esperança. Não somos daqui. Há uma eternidade para estarmos com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus lhe tirirá a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga: o meu futuro é brilhante. A minha eternidade é gloriosa. Amém, queridos. A nossa eternidade, ela é gloriosa com o Senhor. Guarda cada vez mais o teu coração. Se dedica, meu querido. Busca o Senhor. Investe a tua vida. Investe na tua vida espiritual. E continue investindo na obra do Senhor. Saiba que você é importantíssimo para a obra dele. Amém. Deus conta com você. Não deixe, queridos, o natural sugar você. Tirar o teu melhor para coisas que vão ficar aí. Mas usa o teu melhor, teus dons, talentos, teus recursos para investir em algo eterno, que é o reino de Deus, que é a obra de Deus, porque naquele dia, certamente, Jesus disse: na minha mão está a tua recompensa para dar a cada um segundo a tua obra. Amém? Temos outro livro que eu quero indicar aqui, queridos, que é esse aqui, Movido pela Eternidade, um livro extraordinário. Fabiana está lendo ele, está impactada com o conteúdo desse livro. Então, aconselhamos você a adquirir livros como esse, querido, para que você possa estar cada vez mais forte em Deus e com essa consciência de que nós temos uma missão aqui, nós não podemos parar, não podemos vacilar, precisamos ser cada vez mais intensos em Deus. Amém? Então, que você possa ser ricamente favorecido na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por tua vida. Aleluia. Nós te chamamos aqui os avisos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por cada filho teu. Eu te louvo e te agradeço por estarmos aqui, Senhor, em tua presença. Relembrando, Senhor, o nosso futuro. Relembrando, Senhor, aquilo que está à nossa disposição, Senhor, para fazermos, que nós devemos fazer e buscar, que é o teu reino em primeiro lugar. Eu te louvo e te agradeço, Espírito Santo, por você habitar em nós, por nos ajudar a nos convencer. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és glorioso. Eu declaro a tua igreja cada vez mais consciente da eternidade. Cada vez mais consciente, Senhor, do papel dela nessa terra. Em nome de Jesus, que a gente venha pregar a palavra, Senhor, com mais e mais diligência. Que a gente possa pregar a palavra, Senhor, com mais e mais ousadia. Para que mais e mais pessoas possam sair das trevas e ter a vida eterna, Senhor. Seu nome é escrito no livro da vida. Eu declaro a abundância de salvação nesses últimos dias. A maior colheita de almas de todos os tempos. A tua igreja se levantando com essa ousadia, com essa intrepidez, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Chamados sendo avivados. Pessoas decidindo cumprir seu chamado fielmente.
pessoas decidindo fazer a tua obra, desejosos, empolgados, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém.